Meu nome é Bruna, tenho 33 anos, sou professora de educação infantil e, durante muito tempo, acreditei que minha maior qualidade era confiar nas pessoas. Até que o homem que eu amava me ensinou da forma mais cruel possível que a confiança cega pode custar muito mais do que o coração partido, pode deixar uma vida inteira em ruínas. Conheci Ramon quando eu estava em uma fase boa da minha vida. Havia sido efetivada no colégio onde trabalhava há anos como substituta, estava estabilizada financeiramente e começando a pensar em formar uma família. Ele apareceu num almoço de amigos em comum. Era simpático, atencioso, sabia conversar, fazia piadas que me arrancavam sorrisos sinceros e, principalmente, dizia valorizar mulheres determinadas. Logo nos aproximamos. Com poucos meses de namoro, ele me pediu em namoro oficial, me apresentou à família, e em menos de um ano já estávamos morando juntos. A convivência tinha seus altos e baixos, mas nada que parecesse fora do normal. Ramon dizia que estava tentando se reerguer financeiramente após uma demissão difícil e eu, acreditando que era uma fase, o ajudei com o básico. Pagava nossas contas, dividi meu carro com ele para facilitar entrevistas de emprego e até passei a fazer bicos aos fins de semana para dar conta. Com o tempo, ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo com meu carro. Como forma de ajudar, eu sugeri que comprássemos outro carro exclusivo para ele. Ele ficou tão empolgado, disse que finalmente teria chance de recuperar a autoestima e prometeu que me devolveria tudo. Comprei o carro parcelado, no meu nome, e entreguei nas mãos dele. Ramon chorou, me abraçou e disse que nunca tinha conhecido alguém tão generosa. Foi pouco depois disso que ele me pediu em casamento. Me levou até a praia onde havíamos passado nosso primeiro fim de semana juntos, e com um anel simples, mas cheio de emoção, fez o pedido. Eu aceitei chorando. Parecia o começo de um novo capítulo da minha vida. Minha mãe se emocionou, minha irmã ficou empolgada com os preparativos, e tudo parecia caminhar para o sonho que sempre tive. Casar com um homem que me amava, construir uma vida juntos e, quem sabe, ter filhos mais adiante. Começamos a planejar o casamento com empolgação. Eu, mais do que ele, confesso. Ramon dizia que confiava no meu gosto e que tudo que eu escolhesse estaria ótimo. Me senti valorizada e mergulhei nos preparativos. Contratei buffet, decoração, alugamos o salão, acertei a fotógrafa, o vestido, os convites. Tudo parcelado, tudo no meu nome. Ele dizia que estava guardando o que ganhava com os aplicativos para pagar a lua de mel. Nunca me mostrou nenhuma reserva, mas eu não insisti. Confiava nele. Com o tempo, percebi que ele parecia um pouco distante. Passava muito tempo fora, dizia que estava correndo atrás de dinheiro, reclamava de cansaço. Às vezes, parecia até irritado quando eu falava do casamento. Cheguei a perguntar se ele estava nervoso ou se era isso mesmo que queria. Ele ria, me abraçava e respondia com frases que me acalmavam. Você acha mesmo que eu fugiria de um sonho desses com uma mulher como você? E eu acreditava. Faltando pouco mais de 3 semanas para o casamento, ele começou a dormir fora com frequência, alegando que estava fazendo turnos noturnos longos e que compensava descansando direto no carro para não gastar gasolina. Achei estranho, mas de novo, engoli a dúvida. Minha mãe até comentou: Filha, ele parece muito ausente para quem está prestes a casar, não acha? Mas eu defendi. Disse que era o jeito dele de lidar com pressão. Na semana do casamento, já com tudo confirmado e pago, ele simplesmente desapareceu. Sumiu. Parou de responder mensagens, não atendeu ligações, não voltou para casa. Achei que tinha acontecido algo grave. Fui em hospitais, liguei para amigos, para a mãe dele. Ela só dizia: ele deve estar confuso, Bruna. Ramon é assim mesmo, às vezes precisa sumir para pensar. Mas ninguém sabia onde ele estava de verdade. Ou fingiam não saber. 3 dias antes da cerimônia, recebi a primeira resposta dele. Era uma mensagem fria. Bruna, me desculpa, mas não vou casar. Não tô pronto. Espero que um dia você entenda. Era isso. Sem voz, sem explicação, sem coragem. Chorei até desidratar.
Liguei de volta, mandei áudios, implorei por uma conversa. Ele me bloqueou. E foi assim que o homem que eu amava desapareceu da minha vida. E foi também assim que, junto com o silêncio dele, ficaram todas as dívidas do casamento que eu planejei sozinha. Ele não apenas me deixou com o coração despedaçado, me deixou também com uma conta de quase R$ 50 mil em meu nome. Mas isso foi só o começo, porque o que aconteceu depois foi ainda mais absurdo. Nos primeiros dias após o sumiço do Ramon, meu estado era quase de choque. Eu não conseguia sair da cama, mal comia, e chorava até não restar lágrimas. Minha mãe dormiu comigo por 3 noites seguidas, tentando me convencer a cancelar a cerimônia e avisar os convidados. Eu não tinha forças nem para isso. Foi minha irmã, Carol, quem tomou a frente. Ligou para os fornecedores, explicou o que aconteceu, tentou negociar os cancelamentos. Muitos contratos tinham cláusulas de não devolução, e os que tinham reembolso permitiam apenas parte do valor. O prejuízo já estava consolidado, mas ela evitou que ficasse ainda pior. Mesmo assim, fiquei com mais de R$ 30 mil de prejuízo direto, além das parcelas futuras que viriam com força total. O salão foi montado no dia combinado. E ficou vazio. A florista, que chegou cedo achando que era um casamento normal, entrou em prantos quando soube o que havia acontecido. A decoradora foi gentil, disse que aquilo era um crime emocional. E eu só olhava de longe, de dentro do carro da minha irmã, com os olhos vermelhos, perguntando o que eu fiz de tão errado para merecer aquilo. O golpe emocional foi tão grande que precisei me afastar do trabalho por quase um mês. Tive crises de ansiedade e precisei começar terapia. Em alguns momentos me sentia culpada. Em outros, tomada por uma raiva surda que me corroía por dentro. Principalmente quando soube por uma amiga que ele foi visto dias depois viajando com uma mulher mais jovem, postando fotos discretas num resort que ficava a poucas horas da cidade. A confirmação veio pouco depois, através de um perfil fechado no Instagram. Era ela, Mariana, uma garota que já tinha curtido várias fotos dele quando ainda estávamos juntos. Eu sempre achei que era só uma seguidora aleatória. Mas nas fotos recentes, ela usava legendas como "Meu amor merece o mundo" e "O recomeço mais bonito que a vida me deu". Ele estava de mãos dadas com ela em todas. Quando vi aquilo, senti meu estômago virar. E pior, ele estava com o carro que eu havia comprado, sorrindo, parecendo feliz. Eu, que acreditava ter sido a escolhida, fui só a ponte que ele atravessou para alcançar o que queria. Ou melhor, quem ele queria. Tentei contato com ele novamente, mas continuava bloqueada. Foi então que decidi procurar um advogado para, ao menos, reaver o carro, já que a dívida estava no meu nome. Descobri que eu havia passado a posse informalmente, sem nenhum contrato assinado. A lei estava contra mim. Ele poderia provar que usava o carro há tempos e alegar que era presente, como ele fez depois. O advogado me orientou a entrar com uma ação judicial. E foi aí que o verdadeiro pesadelo começou. Porque, diferente do que esperávamos, Ramon decidiu aparecer. Não para devolver o carro, mas para contra-atacar. Pouco tempo depois que fui notificada da audiência sobre o carro, recebi outra intimação, dessa vez vinda dele. E o conteúdo era surreal. Ramon estava me processando, exigindo pensão alimentícia vitalícia, alegando que vivíamos em união estável e que ele havia se dedicado exclusivamente ao relacionamento, abrindo mão de oportunidades profissionais por minha causa. O mais absurdo é que, na petição, ele dizia que eu sustentava com promessas de estabilidade financeira e que ele contribuiu com trabalho emocional e doméstico ao longo da relação. O advogado dele pintou um cenário em que eu era a provedora tirana e ele a vítima de uma mulher controladora que agora o deixava à margem. Quando li aquilo, travei. Era como se ele tivesse invertido tudo. Me humilhado, me usado, me abandonado, e agora ainda tentava arrancar de mim o pouco que me restava. Como se eu fosse culpada por ter confiado. Como se o erro fosse meu por ter sido boa demais. Fiquei em choque. Mostrei tudo ao meu advogado, que se irritou com a audácia dele. Começamos a reunir provas, prints, conversas antigas, recibos, testemunhas.
Mas a verdade é que, mesmo com tudo, o medo começou a me corroer. Porque eu sabia que, dependendo do juiz, ele poderia sair com alguma vantagem. A justiça nem sempre era justa. E ele sabia disso. E ainda teve mais um baque. Uma noite, a campainha da minha casa tocou. Era a mãe do Ramon. Com os olhos baixos e a voz trêmula, ela me pediu desculpas pelo filho. Eu te juro que não criei ele para ser assim. Mas ele aprendeu a manipular o mundo. Você não foi a primeira, mas espero que seja a última. Foi aí que percebi que minha história, por mais absurda que parecesse, era apenas mais um capítulo de um padrão que ele repetia. E que, se eu não lutasse, ele sairia ileso mais uma vez. Mas o que ele não esperava era que, dessa vez, a mulher que ele deixou na beira do altar tinha guardado não só lágrimas, mas provas. E que, no tribunal, quem teria que explicar tudo seria ele, diante de mim, dos juízes e de todos que ele enganou. No dia da audiência, o frio na barriga me fazia suar como se fosse verão. Meu advogado me tranquilizava, mas eu via em seus olhos a tensão. Afinal, por mais absurda que fosse a acusação do Ramon, a justiça tem caminhos tortuosos. E homens como ele sabiam usá-la como escudo. Sabiam mentir com convicção. Ramon entrou na sala do tribunal com um blazer claro, cabelo milimetricamente penteado para trás, e um ar de quem era verdadeira vítima de tudo. Ao seu lado, a advogada, uma mulher experiente, com discurso ensaiado. Ele sequer olhou na minha direção. Nem um aceno, nem um traço de culpa. Apenas o mesmo desprezo que vi no dia do desaparecimento. A juíza iniciou os trabalhos e pediu que ele explicasse o motivo do pedido de pensão vitalícia. E ele começou a falar, com calma, como se tivesse sido um companheiro dedicado que largou tudo por amor. Disse que não pôde estudar, que deixava de trabalhar para me acompanhar nos eventos profissionais, que cuidava da casa, do emocional da relação. A Ana sempre foi muito independente. Me pedia que não trabalhasse, que focasse nela, no nosso lar, no sonho do casamento. Fiz isso por anos, e agora ela me descarta como se eu fosse lixo. Eu não tenho para onde ir. Minhas mãos se fecharam com força sobre o colo. Quase sangraram. Porque era tudo uma farsa. Ramon nunca cuidou da casa, nunca me impediu de nada. Pelo contrário, eu pagava o combustível para ele rodar atrás de emprego, enquanto ele passava as tardes em bares com amigos e voltava com desculpas esfarrapadas. Minha vez chegou. Com a voz embargada, mas firme, eu comecei a falar. Relatei os anos de relação, os meses que passei planejando o casamento praticamente sozinha, a surpresa de ver os móveis pagos por mim saindo do apartamento no mesmo dia em que ele desapareceu. Mostrei à juíza prints de conversas em que ele dizia que não queria trabalhar de carteira assinada porque não gostava de tomar ordem de ninguém. Apresentei os recibos de compra do carro, o nome no contrato do salão, os depósitos feitos com meu dinheiro, tudo comprovando que fui eu quem sustentou e financiou aquele relacionamento. Mas a reviravolta veio quando meu advogado revelou uma prova que eu mesma quase havia esquecido, um print antigo, resgatado do backup do meu antigo celular, em que Ramon conversava com um amigo e dizia: "Tô só esperando ela casar comigo para garantir o meu, depois sumo." Mulher boba, faz tudo por amor. Quando a juíza leu aquilo em voz alta, o silêncio na sala foi brutal. Ramon baixou a cabeça. Pela primeira vez, a máscara caiu um pouco. A advogada dele pediu um intervalo para revisar a estratégia. Mas já era tarde demais. A mentira estava escancarada. Nos dias seguintes, o processo caminhou com rapidez. O pedido de pensão foi indeferido com base na tentativa de má-fé processual. Ramon ainda levou uma advertência formal e, se insistisse, poderia ser processado por litigância de má-fé. O juiz ainda o intimou a devolver o carro ou apresentar justificativas, mas ele não conseguiu comprovar posse legítima. Com isso, fui autorizada a buscar o bem com o apoio da justiça. O carro, aliás, estava com a Mariana, a nova namorada. E foi na casa dela que, acompanhada por um oficial de justiça e um guincho, eu recuperei o veículo. Ela saiu aos gritos dizendo que eu era louca, que ele tinha dito que o carro era presente. Eu não disse uma palavra.
Apenas assinei o papel, vi o carro ser colocado na plataforma e fui embora. A justiça, finalmente, começava a agir. Depois de tudo isso, precisei de tempo. Muito tempo. Fiquei quase um ano sem confiar em ninguém. Voltei para a terapia, reconstruí minha autoestima e me reergui, profissionalmente e emocionalmente. Um passo de cada vez. Hoje eu entendo que não fui burra. Fui enganada. Porque quem ama de verdade não espera retorno. Mas quem engana, esse sempre cobra com crueldade. Voltei a viver, com mais cautela, mas com o coração ainda disposto a acreditar no amor. O que Ramon tentou destruir em mim, ele não conseguiu. E se ele achava que sumir no noivado e deixar a conta para mim seria o fim da minha história, ele errou feio. Foi ali que a minha história, de fato, começou. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!